Seja bem-vindo ou bem-vinda ao 13º Congresso Carioca de Educação Física. Eu sou o professor especialista Fábio Cantizano e hoje eu estou aqui para falar sobre marketing pessoal, criando estratégias para se vender como pessoa e como profissional. Aí eu pergunto para você, existe diferença entre pessoa e profissional ou é só uma pegadinha de título? Ao longo dessa palestra a gente vai perceber alguns fatores e algumas atitudes que a gente toma como pessoa e que podem prejudicar ou impulsionar a nossa carreira. Mas antes da gente entrar no nosso conteúdo propriamente dito, eu vou contar um pouquinho da minha história dentro da educação física. Eu já fui atleta de triatlon e escolhi fazer educação física por causa dessa etapa da minha vida. Como atleta de triatlon, meu sonho era ser técnico de triatlon, então eu fiz a minha licenciatura plena na UFRJ, só que no início da minha graduação eu acabei percebendo algumas oportunidades no mundo do fitness, passei a gostar do mundo do fitness, trabalhei muitos anos com musculação e com ginástica coletiva e fiz minha pós-graduação em treinamento desportivo justamente para aumentar a minha empregabilidade, tanto no ramo de fitness quanto no ramo escolar. Mesmo não tendo o objetivo de trabalhar com escola, eu pensei numa formação que pudesse atender as duas áreas. Ao longo dessa minha carreira na área técnica, eu comecei a perceber a necessidade de conhecer um pouco mais sobre os aspectos mercadológicos e organizacionais da nossa profissão. Então eu fiz a minha pós-graduação em Administração e Marketing Esportivo, também na Gama Filho, e comecei a perceber também a distância que existe entre o que o profissional de educação física aprende na universidade e o que o mercado realmente necessita. Sendo assim, eu criei uma empresa chamada GCAP, que é o Grupo de Capacitação Profissional do Esporte, que tem um foco em capacitação profissional, tanto na área técnica, mas principalmente na área de gestão e de atendimento ao cliente. O mercado tem uma percepção um pouco errônea do profissional de educação física, da sua importância, isso ao meu ver, uma opinião própria, e isso me incomoda bastante. Então, hoje em dia, eu dedico boa parte do meu tempo em ajudar o profissional de educação física a melhorar a sua imagem durante a sua atuação profissional. E hoje eu sou consultor de gestão de fitness, esporte e lazer. Eu não ajudo só profissionais de educação física, eu ajudo também proprietários e coordenadores a impulsionar os seus negócios em prol do nosso mercado. Então, eu gosto muito do que eu faço. Esse tema marketing pessoal, marketing de serviços, não é um tema muito procurado por profissionais da nossa área, mas isso já vem mudando. Durante vários anos da minha vida, as pessoas me aconselharam a abandonar essa área e voltar mais a minha atuação para a área técnica, mas eu resolvi insistir, que eu tenho certeza que um dia, tanto os profissionais quanto os gestores darão um pouco mais de valor, aos estudos dos aspectos mercadológicos da educação física, e assim a gente vai ter um retorno financeiro melhor do que o atual, tá ok? Antes da gente começar nosso conteúdo, também eu gostaria de parabenizar a você por ter escolhido assistir esse tema, tá? Embora seja uma palestra, seja mais curta do que os outros cursos que estão sendo oferecidos no Congresso, eu fiz de propósito justamente para você poder assistir, perceber alguns fatores, algumas atitudes que você tem durante o seu dia a dia e melhorar hoje mesmo o seu trabalho. Mas eu também não gostaria de tomar tanto o seu tempo para que você pudesse assistir os temas que você realmente gosta, os temas que você atua no mercado, seja ele treinamento funcional, treinamento de força, lutas, enfim. Então, parabéns, por ter escolhido esse tema. Eu desejo para você todo sucesso e com certeza você terá ao longo da sua jornada. Então, qual é a justificativa para essa palestra? Primeiro, o nosso mercado necessita do desenvolvimento de habilidades profissionais. O que são as habilidades profissionais? É aquilo que é diferente do nosso conhecimento técnico. É como a gente utiliza o nosso conhecimento técnico no mercado lidando com pessoas. Tá ok? Na área de saúde, a nossa profissão ela é vista como uma área muito técnica. E o profissional de educação física ele pode ter um retorno muito maior se ele começar a perceber que a maior parte desse retorno vem das suas habilidades. Então agora mesmo você pode começar a pensar, você já percebeu que tem profissional
que não têm tanto conhecimento técnico quanto outros e são mais bem-sucedidos financeiramente? Isso vem das habilidades, tá? E também reduzir a diferença entre o que o profissional de educação física atuante e a forma que ele é visto pelo mercado. Ou seja, o que é o profissional de educação física e como ele é visto pelo mercado. Existe um abismo enorme aí nesse meio. Eu tenho certeza que você é um profissional extremamente dedicado, mas nem todo mundo percebe você dessa forma justamente por você ter escolhido a educação física. Nós somos caracterizados como profissionais da área de saúde, mas nós não nos vestimos e não atuamos como os demais profissionais da atividade da área de saúde. Então, nossos clientes, nossos alunos têm uma percepção diferente sobre a nossa atuação. Então, o que o profissional é e como ele é visto pelo mercado, eu ainda percebo uma diferença muito grande. Então, é mais um motivo para eu poder escolher esse tema para falar com vocês. E o nosso objetivo é identificar as principais habilidades que impulsionam o profissional de educação física rumo ao sucesso. Tenho certeza que você, ao longo dessa exposição, vai começar a perceber por que os profissionais de sucesso têm determinadas características e por que essas características são essenciais para impulsionar a carreira. E apresentar também algumas ferramentas para que você possa planejar a sua carreira e ter o sucesso merecido, o retorno dentro do prazo que você vai estipular. Porque não adianta nada a gente aprender algumas habilidades, algumas ferramentas, se a gente não tiver metas. Tá ok? E como a gente vai fazer isso? No início da nossa palestra eu vou falar um pouco sobre os conceitos de marketing, porque as pessoas percebem o marketing como uma coisa negativa, né? Tanto que quando tem alguma pessoa que trabalha com marketing, muitos chamam essa pessoa de marqueteiro, num tom pejorativo, como se fosse algo negativo. E você vai perceber ao longo dessa exposição que todos nós somos grandes peritos em marketing, mas muitas vezes não utilizamos essa ferramenta de forma correta para trazer o retorno financeiro desejado. Tá? Então, no início, a gente vai falar um pouco mais sobre os conceitos. No meio, eu vou dar algumas dicas de como você pode melhorar a sua imagem. E no final, eu vou fazer uma resenha de alguns livros que são excelentes para ajudar você na sua carreira, né? São livros que são vendidos em livrarias próximas da sua casa, em algum shopping, que se você tiver como ler, vai ser bastante proveitoso. Então a sugestão que eu tenho é, pega um papel, pega uma caneta e anota tudo que você julgar interessante. E no final do nosso encontro, você vai ter o meu contato e qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo e eu vou ter o maior prazer em tirar. Entendendo a diferença entre você, pessoa, e o que você faz. Lembra lá no título quando eu falei, existe diferença entre pessoa e profissional? Sim, tá? Mas uma está atrelada à outra. Pessoa, quem é? Você. É o seu caráter, a sua personalidade. É o quanto você é ético, o quanto você é idôneo e o quanto você está disposto a fazer o bem para a sociedade, tá? Você profissional é o seu conhecimento técnico, suas habilidades e as suas atitudes. É o conhecimento que você adquire na sua universidade, nos seus cursos, nesse curso, por exemplo, no Congresso de Carioca de Educação Física, as habilidades que você adquire ao longo da vida, seja por formação ou não, e as suas atitudes, que é a sua vontade de fazer acontecer, tá? Então, se a gente começar a reparar, se você for uma pessoa mau caráter ou de uma personalidade ruim, suas atitudes serão condizentes com essas características. Então, dificilmente você será um bom profissional se você for uma má pessoa. Guarda isso com você. Pergunto para você, que montanha é essa? É uma das montanhas mais altas do mundo, tá? A mais alta do mundo é o Monte Everest, que tem mais de 8.000 metros de altitude. Essa também tem mais de 8.000 metros de altitude. Essa é o K2. Eu acredito que você já tenha ouvido falar. E se não tiver ouvido falar, sugiro que pesquise um pouco sobre ela para você perceber o quanto ela é difícil de ser escalada. E embora o Everest seja o mais alto do mundo,
alguns metros mais alto do que essa montanha é a montanha mais difícil do mundo de escalar. Então essa é a montanha perfeita que eu posso utilizar para ilustrar como é a ascensão dentro da nossa carreira, não é? Então eu quero que você analise comigo o seguinte: onde você se encontra nessa montanha? Na base, no meio ou no topo? Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas posições. Eu acredito que você vai conseguir se identificar com uma certa facilidade e vai ficar mais fácil para a gente continuar. Então, na base da montanha, quem é que se encontra na base aqui da nossa profissão? São os profissionais que aceitam tudo. O que é isso? É o profissional que não tem um foco, não tem grandes objetivos, tá? Se satisfaz com pouco, aceita trabalhar por uma hora-aula muito baixa ou por um salário muito baixo, tá? E jamais ficará desempregado, porque ele aceita qualquer coisa. Embora a gente esteja almejando trabalhar numa empresa que valoriza o profissional, temos muitas empresas também que buscam esse tipo de profissional que estão satisfeitos com uma renda mais baixa do que aquela que a gente almeja, tá? Então esse profissional que aceita tudo, ele ganha muito menos, mas também não fica sem emprego. A outra categoria de profissional que eu trago para vocês é a que está no topo, que são o quê? As grandes referências do nosso mercado. O que são as grandes referências? São os grandes pesquisadores, são os profissionais que estão viajando pelo Brasil dando palestras, cursos e ganhando dinheiro de verdade, tá? Então, alguns nomes, por exemplo, jamais ficariam de fora de um determinado evento por ser uma referência. Então, se você hoje em dia vai num congresso de treinamento de força, se for o congresso mais importante do Brasil, com certeza alguns nomes do treinamento de força jamais poderão de ser convidados para palestrar, justamente por serem referências naquilo que eles falam. Tá, ok? Você pode pensar nos nomes. A mesma coisa na educação física escolar, a mesma coisa na gestão do esporte. Então, existem as referências na nossa área. Então, essas referências jamais podem ficar de fora dos eventos mais importantes. Eu pergunto para você, lá embaixo, na base, os profissionais que aceitam tudo jamais ficam sem emprego, tá? Porque tem empresas que buscam esses profissionais. Agora, e essas referências, eles ficam sem trabalho? Não, não ficam, tá? Muita gente busca concurso público atrás de estabilidade. Mas eu posso afirmar para você que as referências do nosso mercado têm estabilidade justamente por serem as referências. Dificilmente esses profissionais vão ficar sem emprego. E vamos supor que eles trabalhem na iniciativa privada. Se por acaso eles tiverem que ser mandados embora, eles serão os últimos a serem mandados embora, tá? Então, no meio aqui da montanha, decidindo se volta para baixo, muda de profissão, ou se vai até o topo. Quem está aqui? Os perdidos, que são a maioria dos profissionais de educação física e também da área de saúde, que ainda não são especializados. Então aqui a gente vê os profissionais que estão fazendo pós-graduação, mas que ao mesmo tempo que atuam na área de fitness, atuam na área escolar e atuam na área esportiva também. Ou seja, são profissionais que ainda não têm um foco de trabalho para concentrar os seus estudos e virar uma referência, tá? Então, se você se identificou no meio da montanha, seja bem-vindo. Você não está sozinho. Tem muita gente nesse meio, tá ok? Eu confesso para você que até um tempo atrás eu estava exatamente aqui, mas agora eu estou numa posição entre os perdidos e as referências. Não que alguém tenha me posto nessa posição, tá? Eu estou me classificando, porque eu estou buscando ser uma referência na área de gestão de fitness, esporte e lazer. Hoje eu concentro 90% do meu tempo na área de gestão e consultoria, mas eu ainda sou personal trainer e eu sou treinador de atletas de fisiculturismo, tá? Eu pretendo daqui a algum tempo largar a área técnica para poder seguir com a área de gestão. E pela primeira vez, alguém criou uma mídia que fale sobre os aspectos mercadológicos do fisiculturismo, que foi eu, tá? E será que isso realmente vai trazer algum retorno? A gente ainda não sabe, mas tudo aquilo que é pioneiro tem mais chance de chegar lá em cima no topo
do que algo que já foi explorado por muita gente. Tá ok? Então, o que vale é a busca. E você deve buscar também ser uma referência numa área. Que área? Aquela que você mais gosta de estudar. Tá? Ficou bem claro? Vamos seguir. Chegou agora o grande tabu, né? Porque a gente chama o profissional de marketing como marqueteiro e acha que o marketing é uma ferramenta negativa que as pessoas utilizam para manipular outras pessoas. E não é bem assim, tá? Então a primeira definição que eu trago para você é da Associação Americana de Marketing. De acordo com essa associação, o marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e o seu público interessado. Então, quando a gente fala de criação, comunicação e entrega de valor para o cliente, esse valor pode ser entregue através de um produto ou através de um serviço prestado por nós, tá? E não é só a venda desse serviço e do produto. Existe a administração desse relacionamento com ele, tá? Para que esse cliente continue consumindo o nosso produto ou o nosso serviço e de modo que beneficie a organização, que pode ser o profissional de educação física, e o seu público interessado. Uma outra definição que eu trago para você é a do Philip Kotler, né, de 2006. Esse profissional é um grande autor, né? O Kotler, ele é para o marketing o que o Steven Fleck é para o treinamento de força, né? E o que o Scott Powers é para a fisiologia do exercício, enfim. Então ele é uma grande referência. Marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais. Ou seja, ela supre necessidades lucrativamente. Embora ele seja uma referência, eu não concordo muito com essa definição. Porque nós temos as ONGs, as organizações sem fins lucrativos, que utilizam marketing para promover o seu trabalho, né, e incentivar outras empresas a ajudarem as pessoas também. Então, por exemplo, uma pessoa pode utilizar as ferramentas de marketing para se promover sem ter como objetivo a lucratividade. Então, quando a gente olha esse slide, a gente pensa, mas o que é isso? Uma pessoa cortando um pepino com uma faca. O que significa isso, Fábio? Eu pergunto para você, a faca, ela é o marketing, tá? Então, essa faca, da mesma forma que essa pessoa está cortando um alimento, preparando um alimento para se alimentar ou alimentar a sua família, essa faca ela pode ser utilizada para tirar uma vida. Certo ou errado? Então o marketing ele pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Tá? Então da mesma forma que alguns políticos, alguns líderes religiosos, alguns líderes empresariais utilizam as ferramentas de marketing para propagar o bem e entregar valor para a sociedade, essas mesmas pessoas que eu citei podem utilizar o marketing também para não entregar valor para a sociedade, para enganar a sociedade. Então o marketing pode ser utilizado para o bem ou para o mal, tá ok? Então essa faca ela simboliza o marketing. Eu pergunto para você, como você usa a sua faca? Para o bem ou para o mal? O marketing ele não vive só da sua definição, tá? Ele tem um composto que justifica todas aquelas definições que eu apresentei para vocês, aquelas duas principais definições que eu apresentei para vocês, tá? Então, obrigatoriamente, para você ter marketing, tá? Você tem que ter um produto, seja um produto ou um serviço, tá? Isso tem que ser oferecido para as pessoas por um preço e tem que ser promovido de forma que a pessoa pague esse preço sendo oferecido num local. Tá? Então, como é que a gente pode traduzir isso aí? Se você anda de carro e você quer comprar um carro, uma montadora ela vai oferecer para você o produto correto para a sua vida, né? Para a sua jornada. Então, se você é uma pessoa que tem família, né? 2 filhos,
tem que carregar a cadeirinha de bebê e malas, enfim. Quando você entra numa concessionária, um vendedor competente, ele vai abordar você, vai entrevistar você e vai oferecer para você o melhor produto para a sua ocasião, tá? Só que esse produto ele tem um preço. E você pensa, será que vale a pena pagar esse valor para esse produto? Se esse produto realmente for muito bom, você vai pagar. Se ele não for bom, você não vai pagar. Mas como é que você chegou nessa concessionária? O responsável pelo marketing, ele criou algum tipo de divulgação que promoveu esse produto para você, criando interesse em você de visitar a concessionária e conversar com um dos vendedores com a possibilidade de você adquirir esse automóvel ou não. E onde esse produto foi oferecido? No seu estado, próximo da sua casa, para que você pudesse ter a facilidade de chegar até lá. Então você pensa assim, Fábio, mas você está falando de vendas, não está falando de marketing. Vendas está dentro de marketing, tá ok? Guarda isso com você. O marketing nada mais é do que a área que vai criar na sua cabeça, na sua mente, o interesse por aquele produto. E quando você chega na concessionária, o vendedor vai potencializar os atributos que esse produto tem e vai juntar isso com o interesse que você já tem em sua mente, que foi criado pelo marketing, e vai tentar vender isso para você. Então, se você tem a família, ele vai oferecer para você um carro grande, que tenha espaço, que seja um pouco mais econômico e que esteja num valor acessível. Ele vai colocar para você a possibilidade de colocar ou não alguns acessórios que podem encarecer um pouco mais. E todo esse discurso, a propaganda, todos os atributos que ele expõe para você é a promoção, tá? E o ponto é o local que ele está oferecendo isso para você. No Rio de Janeiro, em São Paulo, Goiás, próximo da sua casa, de forma que consiga facilitar a sua vida, tá? Agora, quando a gente fala também de uma empresa que vende pela internet, esse ponto, que a gente também pode chamar de praça, é a própria internet, já que as empresas podem entregar esse produto para você. Ficou claro? Esse composto de marketing? Parece complicado, mas não é. Na próxima vez que você se interessar por algum produto, comece a perceber as ferramentas que esse empresário utilizou para criar interesse na sua mente e, quando você estiver avaliando esse produto, perceba se o preço realmente vale a pena e se ele foi oferecido para você de maneira personalizada, que é a promoção. Tá? Você conhece essa marca, BMW, Mercedes e Volvo. São 3 marcas de automóveis de primeira linha, né? São concorrentes entre si. A BMW ela fabrica carro esportivo, ela fabrica carro sedã, né? Ela fabrica carro utilitário. A Mercedes também fabrica esportivo, sedã, utilitário. A Volvo também fabrica esportivo, sedã e utilitário. E eu pergunto para você, qual a diferença que tem entre elas? São concorrentes, certo? Mas todas elas primam por alguns atributos que são diferentes entre essas marcas. Por mais que sejam marcas luxuosas, elas são diferentes entre si. Por quê? A BMW ela investe na dirigibilidade do carro. Então, por mais que seja um sedã luxuoso ou um utilitário luxuoso, a direção da BMW vai ser sempre um pouco mais esportiva do que as duas outras marcas. A Mercedes, por mais que ela tenha carro esportivo, tenha carro utilitário off-road, ela vai sempre investir um pouco mais no conforto e no status da marca, tá? E não tanto na dirigibilidade. A Volvo tem carro esportivo, tem carro utilitário, tem carro sedã. Por mais esportivo que ele seja, por mais luxuoso que ele seja, o foco da Volvo está na segurança. Tanto que ele é considerado o carro mais seguro do mundo para você ter para sua família. Então, todos os 3 fabricam carros de esporte, luxo e utilitários. Se você tem vontade de ter alguma dessas categorias, você vai escolher uma dessas marcas através do seu atributo principal, seja ela dirigibilidade na BMW
luxo, status da Mercedes ou a segurança do Volvo. Isso se chama posicionamento de mercado, tá? Então, a forma que a marca é vista na sua mente, a forma que você valoriza ela e escolhe ela, é que a gente chama de posicionamento. Essa marca aqui você também conhece, que é a Levi's. A Levi's, até alguns anos atrás, de repente ainda é até hoje conhecido como o jeans mais durável, mais resistente, né? E que veste bem a maioria das pessoas. Então a gente paga um valor um pouco mais alto por essa vestimenta, por esse acessório, porque sabe que ela pode trazer um certo status e também porque ela vai durar mais. Esse é o atributo maior da Levi's, a resistência do material e a durabilidade. A gente tem um outro produto aqui que é a Coca-Cola, tá? Hoje em dia a Coca-Cola não faz propaganda para você, não faz nenhuma promoção dizendo compre 3 carretas e leve tanto. A Coca-Cola, ela tenta vender para você o atributo da felicidade, tá? Qual é o papel da Coca-Cola? Refrescar, certo? Só que mesmo assim ela coloca um urso polar tomando uma Coca-Cola no local extremamente frio e se refrescando com a Coca-Cola. Outra forma que ela tem de vender para você, e para mim também, né? Já repararam nas propagandas de Natal? Eles não fazem a propaganda da Coca-Cola. Eles mostram uma família extremamente feliz, onde todos se amam, onde todos estão sentados à mesa, se deliciando com um banquete, e nesse banquete não pode faltar o quê? A Coca-Cola. Ou seja, a Coca-Cola ela está presente nos momentos mais felizes da nossa vida. Ela não está disputando com outra marca para ver quem é mais gostosa ou não. Ela traz para você o sinônimo de união e felicidade. Então, essas são algumas das histórias, né? Algumas das estratégias de marketing que essas marcas utilizaram para poder convencer a população de que elas são as melhores opções para serem compradas. Tá? Espero que tenha ficado claro para você todos esses conceitos, e caso não tenha ficado, não tem problema algum, no final você pode me enviar um WhatsApp ou um e-mail, eu ajudo a tirar qualquer uma dessas dúvidas, tá bom? Vamos seguir em frente. E como é que seria na área de saúde? Seria diferente? Tenta trazer toda essa interpretação que eu fiz com aquelas marcas para a nossa área de saúde. Será que seria possível? Sim ou não? Eu digo que sim, tá? Então, a gente começa a analisar as profissões da área de saúde. A gente tem a medicina, temos a fisioterapia, temos a nutrição e temos a educação física. É claro que a gente tem diversas outras áreas atuando na saúde. Mas se a gente reparar bem, essas 4 áreas estão muito ligadas no mundo do fitness, do esporte e do lazer. Tá? Só que, será que todas elas são percebidas pelo mercado, pelo nosso cliente, pelos nossos alunos? Será que elas são percebidas da mesma forma? Será que todos esses profissionais são vistos com o mesmo gabarito, com o mesmo valor? Eu acredito que não. Tá? Então, se você pensa semelhante a mim, você vai acreditar que a medicina ainda é visto como a área mais importante da saúde por salvar vidas. Né? Fisioterapia e nutrição como áreas de apoio que hoje em dia estão em evidência. Tá? Você ter um contato com um profissional dessa área, muitas vezes, por hora, é mais caro do que na educação física, porque eles podem resolver parte do seu problema em pouco tempo, enquanto na educação física é ao longo do tempo. Tá? E se vocês repararem, até o uniforme é diferente. Na educação física, a gente não usa uniforme branco. Então, se a gente for pensar, por que a gente ainda é visto diferente? Por que será que a gente ainda não é visto com o mesmo valor do que essas outras profissões? Analise o cenário. É igual para todo mundo? Não é. Por quê? Na medicina, a gente tem um senso de urgência. Tá? Ninguém vai se negar a ir ao médico quando tiver com a necessidade, quando estiver sofrendo, quando tiver com uma fratura, quando tiver um corte.
tá? A fisioterapia ela se faz necessária. Se você fez uma cirurgia ou ficou imobilizado, né? Você vai ter que fazer a fisioterapia. Se você deixar de fazer, você não recupera o seu movimento. A nutrição ela está ligada ao controle de doenças, emagrecimento, assim como a nossa profissão também. Só que o profissional de nutrição ele atende uma vez aquela pessoa e essa pessoa volta lá depois de 2 meses. E ela atende várias pessoas ao longo do dia. O profissional de educação física ele atende ou dentro de alguma academia ou dentro de algum clube turmas. Ou faz o atendimento individual. Só que para que o cliente consiga obter o retorno desse investimento que ele faz no profissional de educação física, muitas vezes leva mais tempo do que algo prescrito pelos outros profissionais da área de saúde. Tá? Então, o que a população pode levar em consideração na hora de valorizar cada uma dessas profissões? Eu digo para vocês, é o comportamento e a percepção de necessidade. Tá? Então, o comportamento do profissional de educação física, ele ainda não é tão formal quanto o dos outros profissionais da área de saúde. Então, a gente sempre se veste de uma forma um pouco mais informal. Quando a gente está trabalhando dentro da academia, a gente fala um pouco mais informal com o nosso cliente do que os outros profissionais da área de saúde. Isso pode ser uma influência, tá? Eu não estou afirmando para vocês que mas pode ser uma influência. E também a percepção de necessidade, tá? Todo mundo que tiver com dor, ou com dor de dente, ou com alguma dor no estômago, se for algo desesperador, essa pessoa vai procurar o médico, independente de ela ter um plano de saúde ou não, tá? Mas se por acaso a situação apertar, vier uma crise, o profissional que ela vai acreditar que tem a menor necessidade de manter, pode ser o profissional de educação física. Justamente pela falta de conhecimento de marketing, de comunicação que a gente não sabe ainda mostrar para a sociedade o nosso real valor. Tá? Da mesma forma que o médico salva a vida, o fisioterapeuta recupera, o nutricionista adequa a sua dieta para uma saúde, o profissional de educação física também contribui com a economia de milhões de reais na área de saúde pública. Tá? Então, tanto o comportamento quanto percepção de necessidade podem ser os fatores que levam as pessoas a perceberem os outros profissionais da área de saúde como mais valiosos do que o profissional de educação física. Eu estou dizendo que podem e não que é. Tá? Então, a nossa função enquanto profissional de educação física, além de levar saúde para a população, é fazer com que essas pessoas percebam a necessidade de fazer atividade física com o profissional de educação física. Tá? A gente tem algumas coisas que são a favor, né, a nossa profissão, que são as ciclovias, áreas de lazer espalhadas pela cidade, pelas cidades em si, tá? Mas a partir do momento que a gente tem todos esses equipamentos e instalações sendo oferecidas sem controle algum para a sociedade, muitas vezes a sociedade pode não perceber a periculosidade que é de usufruir de todos esses benefícios sem ter a assessoria de um profissional de educação física. Então a gente vai retornar ao marketing agora, tá? Então a gente pensa, marketing pessoal, a pessoa é o foco e não o profissional. Entenda uma coisa, antes de você ser contratado como profissional, você vai ser comprado como pessoa, tá? Você pode ser profissional de educação física, muitas vezes você está num restaurante, jantando com a família da sua namorada ou do seu namorado, e você começa a conversar de repente com um dos parentes dessa pessoa sobre um assunto que não tem nada a ver com a nossa área. De repente esse parente é um economista e você consegue conversar sobre a economia do país com essa pessoa, analisar alguns fatores que estão influenciando a crise do nosso país. Ou você de repente está conversando com o avô da sua namorada ou do seu namorado que adora fazer churrasco e que você também gosta de fazer churrasco. E você expõe algumas técnicas que você utiliza e ele expõe as técnicas que ele utiliza para fazer um churrasco e a pessoa acaba gostando muito de você. Independente de você ter falado sobre a sua área, essa pessoa já comprou você enquanto pessoa. Na cabeça dela pode estar assim, caramba, se esse rapaz entende tanto disso que eu gosto, então ele com certeza ele é fera na área dele também, tá? Até porque se você passar um jantar
ou uma reunião conversando com as pessoas e falando só sobre o seu trabalho, sobre a sua área, essas pessoas vão achar que você está querendo aparecer, vão achar que você está querendo mostrar que você é o melhor, tá? E você vai se tornar uma pessoa chata e você não vai ser contratado. Então seja primeiro comparado como pessoa e eles jamais duvidarão da sua competência enquanto profissional, tá? Então vamos dar um exemplo de marketing pessoal que não envolve lucratividade. Nessa hora vocês vão perceber por que eu não concordei com o Philip Kotler, tá? Naquela definição, mesmo ele sendo uma grande referência. Supondo que você esteja marcando um encontro com uma namorada ou você com um namorado, enfim. Se você realmente está muito interessado nessa pessoa, tá? Você vai planejar esse encontro para mostrar para ela que você é a melhor opção que existe para ela no momento, em termos de companheiro, de namorado ou de namorada, enfim. Então você pensa, onde você pode levar essa pessoa? É em qualquer restaurante? Não, você vai se planejar para levar num lugar legal, né? Num restaurante que seja gostoso, que seja confortável, onde o atendimento é muito bom. Você quer causar uma boa impressão nessa pessoa, né? Uma boa impressão. Para chegar nesse restaurante, dependendo do nível desse restaurante, você vai selecionar uma roupa que seja adequada, tá? Talvez você pegue a sua melhor roupa, talvez você compre uma roupa nova que esteja condizente com esse encontro, com o valor desse encontro, do que esse encontro representa para você, tá? E você também vai escolher um perfume que seja agradável, que não seja exagerado e que permaneça bem na sua pele. Então, o que acontece nessa hora? Você vai nesse restaurante percebendo o valor que ele pode agregar ao seu encontro. Você vai utilizar uma roupa que agregue valor à sua imagem e você vai utilizar um perfume que agregue valor à sua personalidade, tá? Mesmo que no dia a dia você não seja assim. Supondo que nessa hora você mostre para a pessoa que você é a melhor opção para a vida dela, tá? Ao longo do tempo, ganhando essa confiança e essa intimidade, muitas vezes você não vai levar essa pessoa no restaurante tão fino. Você vai numa lanchonete mais simples, você vai utilizar uma roupa mais simples, você vai utilizar um perfume que tenha um valor de mercado menor, mas que você utiliza para não ter que ficar gastando o seu outro perfume. Enfim, você começa a cair um pouco a qualidade daquilo que você ofereceu no início para aquela pessoa. Só que não se preocupe, essa pessoa ela também pensou da mesma forma. Ela usou a melhor roupa dela, a melhor maquiagem, o melhor perfume, e ao longo do tempo você começou a perceber o quê? Que caiu um pouco esse padrão também. Isso é certo, é errado? Sim e não, tá? Você tem que se mostrar como uma melhor opção, mas você tem que mostrar também que se você está levando essa pessoa nesse local, é porque aquela ocasião é especial e vale esse investimento. Você não pode passar a imagem de que aquilo é uma rotina para você. Entendeu como é que funciona um pouquinho no marketing pessoal? Isso eu estou falando em termos de encontros, tá? Seja de amizade, seja encontro amoroso, enfim. Mas isso pode influenciar a sua vida, todas essas atitudes, quando você estiver enfrentando uma entrevista de trabalho, tá? Então, uma reflexão que eu trago para vocês vem do autor Rizzo, de 2011, que é: o marketing voltado à pessoa, ou seja, o marketing pessoal, é bem mais abrangente do que simplesmente uma etiqueta social e empresarial. Uma forma de apresentar, de se vestir ou dispor de um comportamento aceitável dentro de uma organização. Peço desculpa para vocês que antes daquela palavra bem deveria ter um acento agudo, porque é um né? Me perdoem essa falha. Então, essa reflexão mostra que o marketing pessoal está muito além de você se comportar bem e usar uma roupa legal dentro de uma organização, tá? O marketing pessoal, de acordo com o mesmo autor, e uma reflexão dele de anos antes, né? A primeira de 2011 e essa de 98, ele cita aqui: com efeito, ele pode ser entendido como toda atividade de negócios para dirigir o fluxo de bens e serviços do produtor ao consumidor, em que considera-se a pessoa o produto,
definindo assim o marketing pessoal, tá? Então, por exemplo, nós temos exemplos de arquitetos famosos, cirurgiões famosos, que são vistos como excelentes pessoas, extremamente simpáticas, e que muita gente que já contratou esses profissionais sem analisar a formação técnica, o currículo técnico dessa pessoa. Contratou porque outra pessoa mais famosa também contratou. E muitas vezes a pessoa famosa contratou porque gostou daquela pessoa enquanto pessoa e confiou nela profissionalmente por ela ser uma boa pessoa, tá? Então, por mais que você trabalhe numa empresa privada e que você receba um salário e que você não tenha, de repente, uma comissão em cima de vendas que você faça ou em cima de algum atendimento, você ali está sendo constantemente avaliado. Vou dar um exemplo. Pense, de repente, numa recepcionista de academia. Alguma academia que, de repente, não remunera essa profissional com comissão por venda, tá? Algumas recepcionistas poderiam desanimar nessa hora e trabalhar com uma energia, com um potencial muito menor daquele que ela teria se ela tivesse um incentivo melhor. Só que aí que essa pessoa cai no erro, ela está dando um tiro no pé dela. Enquanto ela está trabalhando ali, diversos clientes que passam na recepção podem estar avaliando ela. São empresários, são empreendedores, são médicos, são dentistas, enfim, advogados, pessoas que poderiam contratar aquela recepcionista para trabalhar com eles se ela fizesse um trabalho bem feito. Então, eu já presenciei muito dentro de academia de ginástica, recepcionistas sendo convidadas para trabalhar como secretárias de médicos ou de dentistas, ganhando o dobro do que ganha como recepcionista, justamente por ser extremamente simpática e solícita, independente da razão, tá? Então esse é um exemplo claro de que você fazer um marketing pessoal está muito além de você ficar objetivando o retorno imediato em dinheiro. Então esse exemplo fica bem evidente para isso. Então, se a gente for analisar aquele composto de marketing, produto, preço, ponto e promoção, como é que a gente pode relacionar isso à pessoa? Tá? Então, por exemplo, você enquanto produto, você é a união de tudo aquilo que você sabe em termos de conhecimento técnico com as suas habilidades e atitudes, tá? E através desse conjunto de fatores que você vai promover, através da promoção, esse seu conhecimento e essas suas habilidades. E da mesma forma que você promove esse conhecimento e essas habilidades, a qualidade dessa promoção, desse ato de promover, é que vai valorizar o seu passe no mercado, que é o preço. E onde você vai oferecer isso? Em que bairro você vai oferecer esse trabalho? Tá? Por mais que você tenha um produto fantástico, tá? Ações promocionais fantásticas, se você trabalha, de repente, numa área onde o poder aquisitivo da população é menor, o seu preço não vai ser tão alto quanto num local onde o poder aquisitivo seja maior. Isso parece óbvio, mas tem muito profissional que não observa isso, tá? Desanima, e quando a gente lembra daquela imagem do K2, essa pessoa que estava no meio da montanha, ela acaba desistindo e mudando de profissão ou então caindo para a base. Ela desanima e não investe para poder virar uma referência, tá? Então o produto é você, pessoa primeiro, depois vem o lado profissional, tá? Dependendo da sua ética e do valor que você pode entregar, você pode cobrar um pouco mais caro do que outros profissionais. Mas isso só vai acontecer se as suas ações promocionais, a forma que você divulga, a frequência, forem eficazes também, dependendo do local que você oferece. Ficou claro isso para você? Se não ficou claro, não tem problema. Você vai poder entrar em contato comigo e eu tiro as suas dúvidas. Quem é essa personalidade? Barack Obama. Tá? Ele foi muito rejeitado enquanto político nos Estados Unidos. Não fez muita coisa que prometeu, tá? Mas muita gente gostava muito dele, por quê? Porque ele é simpático, ele tem uma boa comunicação e ele tem grandes habilidades políticas. Aí você me pergunta, Fábio, o que são habilidades políticas? Antes de tudo, gente, vamos deixar uma coisa bem clara. Política não é algo ruim, tá? A gente está acostumado a analisar a política
por causa da corrupção. Fulano é político, ele é mau caráter. Ciclano é político, ele é mau caráter. A questão não é essa, tá? A política ela é extremamente útil e necessária para que a sociedade possa conviver em bem-estar, tá bom? Então, o que são as habilidades políticas? É simplesmente você fazer por um grupo aquilo que beneficia mais ao grupo do que a você mesmo, tá? Então, se muitas vezes você está numa festa, você não está ali para se mostrar enquanto profissional, mas você tem pessoas ali que poderiam contratar você. Então você, enquanto uma pessoa política, você vai cumprimentar a todos, até por educação. E se você perceber que as pessoas gostam de determinado estilo musical, você vai se mostrar não tão incomodado assim, dependendo do seu interesse naquele evento. Você vai se interessar pelos problemas das pessoas, você vai tentar ajudar as pessoas, enfim. Essas são habilidades políticas. Agora, se você de repente está num grupo de amigos, onde só você fala, só você quer impor a sua opinião, você está sempre querendo mostrar que está certo, você valoriza mais o estar certo do que criar o bem-estar entre os amigos. Então você é uma pessoa que não tem habilidades políticas, tá? Então, por exemplo, por que o político ele tem que ser político na Câmara? A gente tem deputados, vereadores que odeiam outros deputados e vereadores. Só que, muitas vezes, essas pessoas que odeiam e são odiadas não percebem que para que seus projetos sejam votados e aprovados, todos têm que ser políticos entre si. Então, se eu não concordo com a opinião de um outro colega vereador ou deputado, eu posso falar isso de maneira educada e não atacando essa pessoa. Porque amanhã, depois eu posso perder o voto desse colega justamente porque eu ataquei ele de forma pessoal. Então a política, ela preza o quê? O bem-estar do todo, do coletivo, tá? Então se você tem boas habilidades políticas, você está na frente do mercado. Você começa a perceber o quê? Que tem diversos profissionais ganhando mais dinheiro do que outros porque tem boas habilidades políticas. Isso não quer dizer que a pessoa esteja sendo falsa, tá? Simplesmente uma habilidade que impulsiona a carreira dela. Ela não está sendo falsa. E você pode estudar essas habilidades, desenvolver essas habilidades e utilizá-las em prol do seu crescimento, sem ser antiético. Isso é fundamental. E o Barack Obama fez isso muito bem. Quem você citaria na nossa área, né, de educação física como exemplo de pessoa? Não digo só como exemplo de profissional, não, tá? Eu cito como exemplo de pessoa. Por que eu estou perguntando isso para você? No início da minha carreira, né, eu indo de ônibus para minha faculdade, eu estava sentado num banco e um pouco mais à frente tinha uma menina sentada também com uma camisa de educação física. E ela me pareceu estudar na mesma universidade que eu estudava, por causa da camisa. Parou um senhor do lado dela com uma bolsa. Ela olhou para aquele senhor, fez cara de incomodada e seguiu viagem escutando música. Aí eu penso, será que eu contrataria essa menina? Ela pode ser a melhor aluna da universidade, ela pode ser a primeira colocada na prova de iniciação científica, na prova de monitoria, seja lá qual for a área que ela atue, tá? Mas ela pode ser a melhor tecnicamente de qualquer outra pessoa. Mas se ela não foi educada em ceder o lugar para uma pessoa idosa, ou mesmo de ajudar carregando a sua bolsa, se ela se mostrou pouco solícita na hora de ajudar uma outra pessoa que naquele momento de repente não traria vantagem nenhuma para ela, dificilmente essa menina seria uma boa profissional. Agora, vamos supor que ela fosse péssima tecnicamente, não tivesse tanto conhecimento científico na área de fisiologia, biomecânica, enfim. Eu digo essas áreas porque eu trabalhava com musculação na época e eu ajudava a contratar alguns colegas de trabalho, tá? Mesmo sendo estagiário, minha opinião era bem valorizada. E supondo que ela não tivesse muito conhecimento técnico, mas fosse uma pessoa extremamente solícita, pedisse aquela bolsa para guardar, ou então cedesse o lugar para aquela pessoa e depois de ceder e aquela pessoa agradecer pelo local, ela sorrisse e falasse, não, fica à vontade, não tem problema nenhum. Seria muito mais fácil dela ser contratada por qualquer empresa, tá? Até porque a parte técnica é muito mais fácil de treinar
do que a conduta humana e o caráter. Isso a gente não tem como treinar. E se você começar a reparar essas atitudes de querer o bem sem olhar a quem, essas atitudes e habilidades, elas estão nas pessoas que assumem a direção das grandes empresas. Já parou para reparar isso? E no marketing profissional? É o quê? Tudo isso que eu falei em termos de marketing pessoal, de você mostrar que é a melhor opção como pessoa, aliada às suas competências profissionais. Tá? Lembra quando a gente planejou aquele encontro mostrando o restaurante, mostrando a roupa que você escolhe, mostrando o perfume? Agora a gente vai analisar um plano de relacionamento com o cliente, uma interação com o cliente, para você mostrar que você é a melhor opção como profissional. Vamos pensar numa área que seja muito comum na educação física, que é de personal training. Tá? Então, se eu vou atender algum aluno de personal training e ele gosta de musculação, para eu mostrar que meu trabalho tem valor, tá? E por isso eu cobro um pouco mais do que outros profissionais, eu vou escolher uma academia que ofereça uma boa estrutura, uma boa tecnologia e conforto para esse cliente, certo? E, ao mesmo tempo, eu vou me apresentar para ele como uma pessoa que se preocupa com uma aparência. Eu vou investir em roupas, tênis e vou mantê-los limpos e inteiros para mostrar que eu invisto em mim enquanto pessoa. Eu também vou investir em alguns acessórios de tecnologia, seja tablet, seja de repente uma balança de bioimpedância, um adipômetro clínico para poder fazer a avaliação física. Eu vou investir no meu material para que eu possa acompanhar e mensurar os resultados do meu cliente e eu vou apresentar isso tudo para ele numa única sessão de treino. E quando esse cliente comparar, de repente, a minha atuação profissional, as informações, o valor que eu entrego para ele, a hora que ele comparar esse valor que eu entrego para ele com outros profissionais que ele já interagiu, ele pode pensar, realmente vale a pena pagar um pouco mais por esse profissional. Tá? Esse é só um exemplo. Então, se a gente analisa a nossa área, tá? As pessoas que estão animadas, que estão empolgadas em crescer, elas planejam a sua trajetória, tá? De forma que possa ser bem sucedida sem passar por cima de ninguém. E como é que a gente faria isso? Primeiro de tudo, identificando que tipo de competência a gente pode desenvolver na nossa carreira para que a gente seja visto sempre como a melhor opção no mercado de trabalho. Guarde isso na sua cabeça. Ser a melhor opção no mercado de trabalho, seja para uma academia, para uma escola, para um clube ou para o seu cliente individual, tá? Vocês estão vendo a foto de um chá. Realmente isso é uma analogia empresarial que a gente faz quando a gente cita o conjunto de competências, que é conhecimento técnico, habilidade e atitudes. Então, se a gente pega as iniciais dessas locuções e palavras, a gente tem o nosso chá, né? Então, o que é o conhecimento técnico? Pode parecer óbvio, tá? Mas ainda assim a gente vai citar anatomia, fisiologia do exercício, biomecânica, jogos, né? Eu não digo jogos, regras de jogos, mas o ato de você gamificar a sua atividade dentro de uma escola para poder fazer as crianças interagirem, enfim, jogos em geral, métodos de treinamento, avaliação funcional, enfim, você aí que é da área de educação física ou de alguma outra área da saúde que atue no ramo de fitness, você pode começar a analisar qual seria o conhecimento técnico necessário dentro da sua área a ser desenvolvido para você ser bem sucedido, tá? Então, quando a pessoa ela não tem conhecimento técnico algum, dificilmente essa pessoa vai para frente, tá? Aí você fala, mas Fábio, você citou antes que as habilidades, as atitudes são mais importantes que o conhecimento técnico. Sim, mas toda mentira tem perna curta. É um conjunto de competências. Conhecimento técnico, habilidades e atitudes. Eles andam juntos. Não adianta nada você ser muito bom tecnicamente e ser muito pouco habilidoso ou não ter atitude. A gente conhece muita gente que tem grande conhecimento técnico e não está bem sucedido na carreira, tá? Então, voltando ao conhecimento técnico, você sabe muito bem o que você precisa aprender tecnicamente para poder conduzir a sua carreira de forma segura, entregando valor ao seu cliente ou aos seus alunos, tá? Então, o que seriam as habilidades? Eu coloquei esse microfone aí de fundo de slide de propósito.
uma das maiores habilidades que a gente tem no ser humano é a de comunicação, o poder de convencimento, tá? O poder de convencimento é tão forte que a profissão de vendedor ela é considerada a que melhor remunera o ser humano no mundo, tá? Embora aqui no Brasil o vendedor seja visto de forma pejorativa, como aquela pessoa que não deu certo numa área, não conseguiu estudar, fazer uma faculdade, aí virou vendedor, tá? Em muitos países, em muitos mercados, muitos nichos de mercado do nosso país também, o vendedor é um profissional extremamente especializado, com formação muito sólida, principalmente na área de relacionamento com o cliente, tá? Então eu vou citar aqui algumas habilidades que você pode investir para poder melhorar um pouco a sua imagem e tornar você o quê? A melhor opção no mercado ou para o seu cliente. Comunicação verbal, tá? É inaceitável um profissional de educação física ou outro profissional da área de saúde que fale errado, tá ok? Falar em público. Você já reparou que um profissional que fala bem em público, geralmente ele é bem sucedido? Ele é chamado para dar palestras, treinamentos, enfim. Geralmente o profissional que fala bem em público, ou ele é um palestrante bem sucedido, ou ele assume algum cargo de liderança dentro de uma empresa, onde ele constantemente precisa expor algum tipo de conteúdo para a equipe, tá? Uma outra habilidade fantástica que convence bastante é a escrita. E a escrita você exercita como? Lendo muito e escrevendo muito, tá? Eu lembro quando eu era coordenador de estágio numa empresa e numa prova que eu apliquei para os estagiários eu tirei ponto por causa de erro de português. E um deles veio para mim e falou assim, mas Fábio, você tinha que avaliar o meu conhecimento técnico, você não tem que avaliar o meu português. Aí eu fiquei pensando, vamos supor que você tem um problema muito grave de saúde no coração e você tem que operar o seu coração, tá? E foi recomendar um médico muito bom para você, só que você não consegue encontrar esse médico para que ele possa explicar os procedimentos para você. E então esse médico escreve uma carta para você. Eu sei que essa é uma situação que não aconteceria, tá? Mas estou dando um exemplo. Então vamos supor que esse médico escreva uma carta para você, explicando todos os procedimentos. E nessa carta você encontra diversos erros de português. Você confiaria o seu corpo ao bisturi que está na mão desse profissional? Eu acho pouco provável, tá? Porque a pessoa que ela escreve mal, se ela escreve mal, ou ela não tem prática de escrever, ou ela não conhece muito sobre a parte gramatical. Então, essa pessoa ela pode ler pouco, tá? Agora, nessa situação, essa pessoa deixaria ser operada sim. Porque se essa pessoa escreve errado, dificilmente ela vai conseguir reconhecer o erro de uma outra pessoa, tá? Eu não estou querendo dizer para vocês que quem sabe bem de gramática, sabe escrever bem, é o maioral. Não, não é, tá? Mas se você escreve bem e se você fala bem, tá? Você já tem muitos pontos ganhos com qualquer cliente, tá? É muito mais fácil ele confiar em você tecnicamente quando aquilo que é comum você domina com bastante propriedade. Uma outra habilidade é essa aí, a percepção. É você, quando está com um cliente ou com uma turma, você perceber o estado geral de cada uma daquelas pessoas que está no ambiente e você consegue se adaptar a elas na hora de conversar. Essas pessoas, elas percebem que você se identificou com elas e está sendo compreensivo, mas você só consegue tomar essa atitude e colocar a habilidade da comunicação em prática se você tiver uma boa percepção. No mundo de hoje, no mundo da clientivização, tá? Não sei nem se existe essa palavra, se não existe eu estou criando agora, que é o ato de transformar as pessoas em clientes, né? Isso é uma brincadeira que eu estou fazendo. E é cada vez mais comum a gente precisar lidar com pessoas difíceis. Hoje em dia a gente vê nas escolas, nas faculdades, nas academias, os alunos estão se tornando clientes. E a nossa conduta com essas pessoas que nos procuram acaba sendo diferente quando a gente lida com um aluno dentro de uma academia de artes marciais, tá? Então quando você se comunica bem, de forma verbal, se você fala bem em público, se você escreve muito bem, se você tem uma boa percepção e você lida bem com pessoas difíceis,
você está no caminho certo, tá? Pode reparar que as pessoas mais bem-sucedidas dominam essas habilidades com uma certa tranquilidade. E a atitude é o quê? Você querer fazer. De nada adianta todo aquele conhecimento técnico que você tem, todos os livros que você leu, todos os artigos que você leu, tá? Se você tem a habilidade de falar em público, se você escreve muito bem, não adianta nada você ter tudo isso e não querer fazer, não querer ajudar as pessoas, tá? A foto de fundo nesse slide é do Robert De Niro e do ator Cuba Gooding Jr. Para quem não conhece esse filme, é chamado Homens de Honra, né? Onde o Robert De Niro é um mergulhador-chefe da Marinha. Esse filme se passa como se fosse mais para o passado, né? Década de 70, 60, enfim. Ele é um subchefe mergulhador. E o Cuba Gooding Jr., ele trabalhava na cozinha, no quartel, mas ele quis fazer o curso de mergulho. E naquela época a Marinha não permitia que negros se formassem como mergulhadores. Então, todos os oficiais fizeram de tudo para atrasar a vida do Cuba Gooding Jr. E, em certo momento, um dos personagens pergunta para ele: mas, cara, você não quer desistir, você não vai conseguir. Por que você está insistindo tanto nisso? E ele respondeu: porque disseram para mim que eu não ia conseguir fazer. Então, no meio do filme, o que eu recomendo que vocês assistam, né? Esse rapaz, esse personagem, ele toma diversas atitudes para mostrar a sua vontade e acaba que ele consegue ser o melhor mergulhador da história, né? Por simplesmente ter a atitude de querer fazer. Quando você tem a atitude, fica muito mais fácil para você desenvolver as suas habilidades e você desenvolver o seu conhecimento técnico. Mais uma vez eu trago para vocês vão encontrar no mercado pessoas que escrevem mal, que falam mal e que têm pouco conhecimento técnico, mas tem mais posses, se encontra mais bem sucedida financeiramente do que as pessoas que têm um bom conhecimento técnico e as suas habilidades. Porque eles tiveram o quê? Atitude, foram lá e fizeram. Mesmo podendo estar certo ou errado, eles foram lá e fizeram. Então o que eu quero é que vocês percebam o poder que existe na união desses três fatores: de conhecimento técnico, desenvolvimento de habilidades e de atitudes, tá? Uma pesquisa que foi publicada muitos anos atrás, não digo tantos anos assim, mas alguns anos atrás, na revista de Harvard de negócios. É uma pena não ter essa referência na internet, enfim. Eu vi isso numa palestra, tá? E li uma vez, num livro, eu não lembro qual foi, peço desculpas para vocês por apresentar esse dado, mas sem trazer uma referência, de que o sucesso profissional de um ser humano está ligado a esses três fatores: conhecimento técnico, habilidades e atitudes. Só que apenas 15% do seu sucesso tem influência no conhecimento técnico. Os outros 85% são influenciados pelas suas habilidades e atitudes. Certo? Então agora a gente vai fazer um exercício, tá? Eu recomendo que você pegue um papel e uma caneta e você desenhe exatamente como eu vou mostrar agora. Você vai construir 3 colunas, onde você vai colocar na primeira o conhecimento técnico, habilidades na segunda e atitudes na terceira, tá? Então, primeiro de tudo, eu peço para que você reflita sobre o que realmente você quer fazer na sua vida. Pensa na montanha no K2 que eu mostrei para vocês lá em cima, tá? Anteriormente. Pensa que você pode estar na base ou no meio, de repente, da montanha e você queira virar uma referência. Qual é o conhecimento técnico que você realmente precisa desenvolver para chegar até lá? Entenda uma coisa, não é porque o conhecimento técnico, de acordo com essa revista, te dá uma influência de 15% que você vai negligenciá-lo. Até porque tem pessoas com habilidades e atitudes bem proeminentes, mas que não estão bem sucedidas hoje porque não tem conhecimento técnico, tá? É um conjunto de fatores. Então, qual é o conhecimento técnico que você precisa desenvolver para poder chegar ao topo? Faça uma lista. Quais são as habilidades que você tem mais fortes? E quais são as habilidades que você tem que precisam ser desenvolvidas com um pouco mais de vigor? Separa em cima as que você tem e as que você precisa desenvolver. E agora tenta refletir no seguinte: nessas que você precisa desenvolver,
qual delas pode estar trazendo você mais para baixo no mercado? A falta dela. Na terceira coluna, lista ali as atitudes que você realmente precisa ter para chegar até lá. E de tudo aquilo que a gente ouviu até agora, eu tenho certeza que você consegue identificar cada um desses fatores na sua carreira e você vai conseguir listar e traçar algumas metas para melhorar e chegar até o topo, tá? E quando eu falo de meta, para você estabelecer meta, que seja uma meta desafiadora. O que é uma meta desafiadora? Que é muito difícil de ser alcançada, mas que não seja impossível. Até porque quando você traça uma meta que é muito difícil de ser alcançada e você não alcança, você acaba o quê? Desanimando, tá? Então a meta ela tem que ser desafiadora e você tem que ter um prazo. Se você não tem um prazo, você não tem meta. Vou dar um exemplo. Eu quero melhorar consideravelmente a minha habilidade de falar em público. O que é o consideravelmente? As pessoas assistirem a minha apresentação, virem me cumprimentar, irem tirar uma foto comigo, a pessoa vir tirar dúvida comigo. Então eu quero melhorar a minha fala em público até que as pessoas me vejam como uma referência. Eu quero fazer isso num espaço de 1 ano. O que você vai fazer nesse espaço de 1 ano para atingir esses objetivos? Você vai ler livros sobre apresentações? Livros sobre design de slides? Você vai fazer um curso de oratória? Onde tem esse curso de oratória? Entendeu? Então, eu posso traçar como uma meta, eu quero que as pessoas percebam que eu sou a melhor opção para o mercado porque eu escrevo muito bem. Eu vou criar um conteúdo de qualidade com uma escrita impecável e as pessoas vão criar uma confiança muito grande no meu profissionalismo através dessa escrita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever um artigozinho por dia sobre qualquer tema, independente, só para exercitar a minha gramática. Quantos por dia? Quantas palavras eu vou colocar em cada artigo? Depois desse artigo, eu tenho que fazer um resumo desse conteúdo? Até quando eu quero me exercitar para me tornar uma referência? Qual é a sua meta? De 6 meses? Quem você vai procurar para revisar seus textos, para poder dar esse feedback para você? Então esses são os fatores, tá ok? Então é agora que a gente começa a decidir um pouco o seu futuro. No caso você, né? Então a gente tem diversas áreas na educação física para escolher, tá? E a recomendação que eu dou para você é que você tenha um foco. Tá? Dificilmente a gente vai ver um profissional bem sucedido atuando em diversas vertentes. Tá? Você vai ver pessoas ganhando uma grana agora, ganhando dinheiro, mas que elas não vão durar tanto tempo com essa renda. Essa renda não vai durar tanto tempo porque essa pessoa não está buscando um foco. Tá? E qual foco você poderia ter na profissão? Você pode querer, de repente, trabalhar com educação física escolar. Tá? E virar uma referência nessa área, ser um professor universitário, ser um palestrante referência que com certeza vai ser chamado para qualquer evento que envolva esse tema, tá? E quais são as atitudes, quais são os fatores que você vai precisar analisar e as etapas que você vai ter que cumprir para chegar até lá? Quais são as suas metas? Fazer uma pós-graduação? Fazer um mestrado? Fazer um doutorado? O conselho que eu dou para você é: busque a referência nessa área, tá? No Brasil ou no estado onde você mora, ou alguém que você considere uma referência, e converse com essa pessoa. Pode ter certeza que ela pode ser um mentor para você durante essa jornada. Ou então você pode se concentrar na área de fitness. Você pode se concentrar na área de personal training, ou de repente ser um professor de musculação ou um professor de coletiva. Amanhã ou depois você pode fazer uma pós-graduação stricto sensu, um mestrado, um doutorado e lecionar sobre esse seu foco de trabalho numa universidade, numa pós-graduação, num curso de extensão. O que a gente mais tem aí hoje em dia é palestrante de renome dentro das universidades, participando de eventos externos, grandes conferências, dando palestras e ganhando muitas vezes 2 ou 3 vezes mais do que costumam ganhar dentro de uma universidade, justamente por serem referências no mercado, tá? Você pode se concentrar também na área de pesquisa. Você pode virar cientista e você ser uma referência em pesquisa em alguma área, seja biomecânica, seja sobre
comportamento do corpo embaixo d'água, enfim. Você pode trabalhar em laboratório e ser um cientista de referência numa determinada área. E você com certeza vai ser cogitado a falar nos melhores eventos daquela área porque você é uma referência. Certa vez eu vi o professor João Carlos Bouzas Marins, né, que é um autor de livros de avaliação muito bom, ele dando uma entrevista no Fantástico. E eu até pensei, poxa, graças a Deus colocaram um profissional de educação física para falar sobre atividade física no Fantástico. Na verdade, ele estava falando sobre hidratação. Agora, por que ele foi chamado no Fantástico para falar sobre hidratação? Porque ele é professor de educação física? Não. Ele foi chamado lá porque ele é um dos maiores pesquisadores dessa área no Brasil. Ele é a referência. Então, você pode ser uma referência em educação física escolar, uma referência no meio fitness, uma referência no meio científico, e você pode ser também uma referência como técnico ou treinador. Você não vai ser pesquisador, você vai ser responsável por conduzir um clube ou um grupo de atletas ao sucesso, seja ele olímpico ou do ponto de vista profissional. Tá? Então você pode ser um técnico. A gente tem diversos profissionais de destaque no nosso país, né? A gente tem os nossos técnicos de futebol que muitas vezes vão para fora para ganhar mais dinheiro. Temos nossos técnicos de vôlei, nossos técnicos de atletismo, técnicos de ginástica artística que tem destaque mundial. E essas pessoas não dão aula na universidade, mas elas estão muito bem sucedidas do ponto de vista de fama, do ponto de vista financeiro em muitos casos, tá? E você pode ser uma grande referência também na área de gestão esportiva. Gestão esportiva ou de fitness, que é o que eu busco hoje em dia. Embora eu atue muito pouco ainda na área técnica, hoje eu busco ser uma referência, tá? Eu, Fábio Cantizano, ser uma referência na área de gestão de fitness e esporte. O que me assegura um pouco mais disso é que eu tenho um plano montado, tá? Com metas de curto, médio e longo prazo, do que eu preciso fazer para chegar lá e com quem eu devo falar e me associar a isso. Então é o que eu recomendo a você. Se você escolheu uma dessas áreas, veja quem são as referências nessas áreas e busque nessas pessoas não só inspiração, mas como conselhos também, tá? Então, foco e dedicação são imprescindíveis para o sucesso. Vocês vão conhecer pessoas que estão ganhando dinheiro atuando em mais de uma área, tá? Mas isso tem validade. Acreditem. Eu tenho certeza que você é a sua melhor marca, tá? E para isso, com relação às habilidades e atitudes, eu vou começar a dar algumas dicas para você do que você pode desenvolver, independente daquilo que você identifique naquela lista que você fez, tá bom? Primeiro de tudo, compareça aos eventos e feiras esportivas, tá? Se você atua no fitness, as feiras de fitness são bons locais para você analisar o mercado, o comportamento do seu cliente, tá? Repara que muitas vezes você é personal trainer, você fica indignado que as pessoas não querem pagar aquilo que você cobra, mas gastam rios de dinheiro em suplementos alimentares, que muitas vezes não vão trazer para ela o resultado que você promete com o seu trabalho, tá? Então, quando você vai numa feira de fitness e você vê o comportamento das pessoas mediante ao trabalho de marketing e dos consultores de vendas dos estandes, você começa a perceber por que o profissional se destaca menos do que o produto ou serviço. Pela embalagem, pela forma que os estandes expõem os produtos, os modelos que estão ali para poder atrair a atenção. Fora que você pode fazer diversos contatos dentro de uma feira esportiva e ser contratado por um desses laboratórios para ser um consultor científico. Então, quando você vai numa feira esportiva, num evento esportivo, você vê como é que está acontecendo o mercado exatamente na presença do seu consumidor. Você vê o que está acontecendo realmente no mercado. Você sai da sala de aula, você sai do curso, você sai do auditório e percebe realmente como é que aquilo está sendo reproduzido no mercado. Tá? O outro conselho que eu dou para você é participe dos congressos e grandes conferências. Tá? Que é ali que você vai realmente se atualizar. Você vai ter acesso às suas evidências científicas mais atuais, você vai conhecer os palestrantes esses que podem apadrinhar você e virar seus orientadores. Numa pós-graduação em estricto senso, você vê, hoje em dia, esse evento é o Arnold Conference. Tá?
A feira é o Arnold Classic e aqui o Arnold Conference. Eu já vi palestrante aqui com idade inferior a 30 anos, fazendo mestrado ainda e dando palestra para 500 pessoas. Isso é raro de acontecer. Mas não é só pela competência dessa pessoa. Ele foi indicado para estar ali pelo seu orientador. Tá? E o orientador, ele nunca vai indicar uma pessoa que não tenha competência para assumir um microfone num palco. Então, se hoje você se dedica e você tem uma pessoa que te orienta e essa pessoa pode te indicar, diversas oportunidades podem aparecer para você, tá ok? Vocês estão percebendo o quanto a questão política, das habilidades políticas influenciam? Vamos seguir. Organize e ministre palestras. Não tem forma melhor de você exercitar a sua fala em pública do que pegando alguns estagiários e organizando uma palestra, você ensinando para eles e analisando um pouco o trabalho deles também, tá? Então, quando você dá uma palestra, você é visto pelo público como uma autoridade, tá? Se você pega o microfone para dar uma palestra, você é visto pelo público como uma autoridade. Guarda isso, tá? Você vira uma autoridade. Só que se você dá uma palestra sem saber falar bem em público e sem ter embasamento científico, ou seja, você teve a atitude de criar a palestra, mas você não desenvolveu ainda a habilidade de falar bem e você não tem tanto conhecimento técnico, você pode ser visto como uma farsa. É por isso que aquele percentual de 15 para 85, eu acredito que hoje deva ser 33, 33, 33 e aquele outro 1% que sobra a gente divide por esses três fatores também. Então você tem que ter conhecimento técnico, você tem que ter habilidade, tem que ter atitude, tá? Mas quando você dá uma palestra, você é visto como uma autoridade. Experimenta na sua academia organizar uma palestra sobre erros cometidos por pessoas que querem emagrecer. E dar uma palestra. Eu tenho certeza que você, pelo menos 1 ou 2 clientes, você consegue ali. Evite temas polêmicos. Isso não é brincadeira. Por mais que todo o curso, todo o livro, vocês leiam ou escutem isso, eu volto a repetir, e o tema polêmico não é só futebol, tá? É fato que numa academia de ginástica ou num clube esportivo, quando começa a discussão sobre futebol, as pessoas embalam, tá? A pessoa troca de religião, troca de profissão, ela troca de sexo, mas ela não troca o time dela. Então, se você de repente criar uma discussão onde a pessoa se sinta ofendida ou prejudicada por causa de uma discussão de futebol, por mais competente que você seja e simpático que você seja, a pessoa vai guardar isso e dificilmente ela pode te contratar, tá? Inclusive, toma muito cuidado com as suas redes sociais na quantidade de coisas que você posta sobre assuntos que são polêmicos. Política, futebol, religião. Por quê? Porque nas suas redes sociais você tem diversas pessoas que poderiam contratar você. E essas pessoas podem analisar a sua competência através do seu comportamento. Quando eu falo competência, eu falo conhecimento técnico, habilidades e atitudes. E é nessa hora aí que você vai se prejudicar através das suas atitudes. Lembra quando eu falei no título que algumas atitudes como pessoa podem prejudicar a nossa atuação profissional? Então, a sua atitude como pessoa, discutindo futebol, religião e política, pode prejudicar a sua imagem pessoal e automaticamente prejudicar a sua imagem profissional. Se você usa suas redes sociais para se promover, use ela para se promover e não para arrastar você para o poço. Tá bom? Trate bem sua equipe e seus colegas de profissão. Tá? Eu já paguei diária em academia de ginástica onde eu nunca fui cumprimentado. Já paguei diária em academia de ginástica onde o professor ficava gritando, perguntando quem tinha deixado o peso no aparelho e olhando para mim. Tá? Sem ao menos me cumprimentar. Então, duas coisas que a gente tem que analisar nesse sentido. A educação. Tá? Você tem que tratar bem as pessoas independente do motivo. Outra, em nenhum momento aquelas pessoas pensaram que eu poderia de repente ser uma pessoa de influência no mercado, que poderia recolocá-las no mercado. Cansei de frequentar academias onde eu vi trabalhos impecáveis de profissionais e estagiários e eu trazê-los para uma equipe que eu estivesse montando. Tá? Então, quando você está dando aula numa sala coletiva
ou numa sala de musculação, ou num box de crossfit, ali pode ter um profissional que pode recolocar você no mercado numa posição superior à que você está hoje. Todo mundo preenche o currículo, todo mundo entrega o currículo, só que a gente sabe muito bem que a contratação pela indicação tem um peso muito maior do que qualquer coisa que esteja escrita no papel. Tá? Quando você tiver uma reunião de equipe, escute a opinião dos colegas. Caso você discorde de uma discussão técnica, tá? Coloque a sua opinião com seu embasamento, mas respeitando a opinião do colega. E com certeza você será respeitado e você será indicado para assumir uma posição de liderança quando surgir uma oportunidade. Outra dica que eu dou é: crie um conteúdo útil. O que seria um conteúdo útil? A gente hoje vive a era digital, vive a era do conhecimento. Então hoje, se você não é um profissional multiplataforma, você está aquém no mercado. Então você é um profissional que eu recomendo que tenha uma página no Facebook, que tenha um Twitter, que tenha um Instagram, que tenha um canal no YouTube, que tenha um blog, se for o caso, entendeu? Eu recomendo. Mas desde que você crie um conteúdo útil. Eu não vejo muita utilidade em a pessoa ficar postando foto do próprio treino para mostrar que treina, para falar do seu trabalho. Tá? O médico, quando ele quer mostrar resultado do seu trabalho, ele mostra o antes e o depois da cirurgia de um paciente. Então você pode utilizar os resultados dos seus clientes para mostrar a importância da dedicação. Você pode dar dicas ou mostrar para as pessoas quais são os erros que elas cometem e que impedem elas de atingir os seus resultados, os seus objetivos, mas sem dar a cereja do bolo, porque essa cereja do bolo é você que vai oferecer de forma remunerada. Eu canso de ver profissional de educação física dando de graça a única coisa que ele tem para vender, que é o seu conhecimento. Você pode despertar o interesse das pessoas com um conteúdo útil e vender para elas o seu conhecimento, levando-as aos resultados almejados, tá? Então, para de ficar dando dica de graça pela internet. Você não vê médico fazendo isso, nem advogado nem fisioterapeuta. Mas o profissional de educação física tem mania de fazer isso. Isso pode prejudicar a sua ascensão na ascensão na carreira. Então, seja um profissional multiplataforma e crie um conteúdo que agregue valor à vida das pessoas. Esse conteúdo pode ser de vídeo, você falando e se apresentando muito bem, ou seja, habilidades. Você escrevendo alguma coisa muito bem, ou seja, habilidade. Baseado em quê? Conhecimento científico, que é o conhecimento técnico. Agora, você só vai conseguir fazer isso se você tiver a atitude de começar a fazer. Uma grande recomendação que eu dou é: tenha uma identidade visual, tá? Identidade visual pode ser a sua logomarca, mas não feita por você, feita por um designer. Esse designer, se ele for um profissional gabaritado, ele vai sentar com você, ele vai colher um briefing, né? Vai conversar com você para conhecer um pouco da sua história, seus objetivos na profissão, quem você quer atingir e onde você está oferecendo isso. Você está identificando o que você oferece, o quanto você cobra, quem você quer atingir? Isso é marketing, é o composto de marketing. Toda marca tem a sua identidade visual. Quando você vê uma logomarca da BMW, quando você vê a logomarca da Tramontina, quando você vê a logomarca da Ferrari, você atribui a qualidade daquele produto à logomarca. Então, se você tem uma assinatura que você coloca nas suas publicações, tá? Que pode ser a sua logomarca, você está gerando valor para o seu conteúdo. Tá ok? Então, você pode fazer uma logomarca, como tem ali naquele material, do slide, ou você pode ter, como a minha aí embaixo, tá? Você pode ter uma logomarca que destaque o movimento, mas ali no caso eu quis destacar o meu nome, eu quero que você guarde o meu nome. E embaixo a função que eu tenho, de gestão estratégica. Você pode ter uma logomarca que, em vez de ser feita por um designer, possa ser uma assinatura, uma rúbrica sua. Lembra que os jogadores de futebol assinavam as fotos do jornal? Que via a reprodução da assinatura deles? Você pode ter isso também, tá? Mas quando uma pessoa olhar para um material, tá, que tenha sido feito por você, ela precisa identificar você naquele material, e quando ela for recomendar esse material para uma outra pessoa, ela vai dar o devido valor, ela vai atribuir o valor merecido a você através dessa identificação, tá?
Então eu pergunto para você, como é que você se comunica com o mercado quando você não está presente fisicamente? Tá? A identidade visual é uma das ferramentas. É o seu material, é o seu cartão de visitas, é o seu folder, é o seu panfleto, é o seu texto impresso. É através dessa identidade visual que as pessoas vão dar o devido valor, vão atribuir qualidade ao seu trabalho e vão recomendar para outras pessoas. E, chegando perto do fim, ajude as pessoas, tá? Quando a gente fala que conhecimento ele tem que ser repassado, não pode ser guardado, realmente isso é verdade, mas isso não quer dizer que precisa ser de graça, tá? Você pode ajudar as pessoas a chegarem lá, mas você não precisa dar tudo aquilo que você sabe, tá? Como é que eu posso exemplificar isso? Quando eu era coordenador de estágio, eu na sala de musculação teve um estagiário que me fez uma pergunta, eu não lembro qual foi, mas eu lembro da resposta que eu dei para ele, foi assim, eu entendo que você está me perguntando e você tem essa dúvida, só que essa dúvida você consegue tirar em qualquer livro de fisiologia do exercício no capítulo de controle neuromuscular. Então, se você puder ler primeiro o autor, e se assim você não entender, você vier tirar a dúvida comigo, a gente pode discutir. Agora, toda vez que você dá algo de mão beijada para algum profissional, algum colega, tá? Você impede aquela pessoa de evoluir através da dedicação dela ao conhecimento técnico, tá? É claro que se você tiver uma emergência, você tem de repente um colega que quer tirar uma dúvida para poder atender o cliente dele, esse teu colega vira e fala, eu tô com uma cliente que está com 3 hérnias de disco e eu tô com dificuldade, você pega e fala, olha só, tenta dessa forma, parará. Tá? Você vai dar as dicas e você ajudou. Agora, quando você percebe que uma pessoa está querendo aproveitar o seu conhecimento sem ter o trabalho de correr atrás, mostra que você está preparado para isso, mas que você quer que ela evolua correndo atrás também. Leia todos os autores disponíveis e aí depois a gente discute. Agora, se a pessoa demonstra interesse em evoluir, se entrega de coração e alma, corpo, coração e alma para essa pessoa, que ela vai conseguir aproveitar todo o seu conhecimento e vai evoluir, e amanhã ou depois ela pode ajudar você também no mercado de trabalho, tá? Então, não seja aquela pessoa mesquinha que guarda o conhecimento para si ou que nunca está disponível para ajudar alguém. Esteja disponível, que amanhã ou depois quem pode precisar é você, tá? E você não vai ter a dedicação das pessoas. Um outro exemplo que eu vou dar. Eu passei um trabalho de estágio de biomecânica. Um estagiário veio para mim e perguntou, Fábio, por que você não... me empresta um livro de biomecânica aí, aquele seu livro do Ramil? Eu falei, olha, eu passei esse trabalho para todo mundo, se eu emprestar esse livro para você, você vai estar na vantagem com relação aos outros colegas. Eu não acho isso justo. Por que você não compra o livro? Você tem que ter um livro de biomecânica para consulta ao longo da sua vida. Ele, não, Fábio, muito caro o livro, não tem dinheiro para pagar não. E quando eu olhei para baixo, o tênis que ele estava calçando custava 7 vezes o valor do livro e era o dobro do valor do tênis que eu utilizava. Eu já era um profissional formado e pós-graduado. Então, quando você percebe que uma pessoa está pedindo a sua ajuda, tá? Mas ela não corre atrás e ela está pedindo a sua ajuda para não ter que gastar um pouco mais, você está diante de uma pessoa que é oportunista. Tá? Então saiba identificar as pessoas que realmente merecem ajuda. Então quando você sabe identificar, você tem percepção. Percepção é o quê? É uma habilidade. Tá ok? Então agora a gente está chegando no final e eu vou dar uma dica, algumas dicas de livros que eu gosto muito, né, para você ler, consultar, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante na sua carreira. O primeiro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse livro é da década de 50 ou 60, é um livro bem antigo, tá? Foi traduzido para diversos idiomas e até hoje ele é extremamente vendido nas livrarias como uma grande referência em como lidar e influenciar as pessoas. Tá ok? Recomendo que você compre esse livro, não peça emprestado, compre ele para você e coloque na sua cabeceira. Ele é um dos principais para mim. Infelizmente, esse livro, Política Pessoal, está esgotado. Tá? Mas se você encontrar ele num sebo, ou você tiver alguém que tenha esse livro, mas não queira mais, adquira-o. Ele tem ali grandes exemplos que a autora dá
sobre política pessoal. Não estou falando de marketing pessoal, estou falando de política pessoal, de habilidades, de como lidar com o ser humano também em diversas situações do dia a dia e que vão ajudar você também a chegar lá. Outro livro que eu recomendo é o Personal Branding, do Arthur Brander. Tá? É um livro que ensina você a construir uma marca pessoal. Quando eu digo marca pessoal, eu não falo de logomarca, tá? Pensa numa pessoa que queira contratar um personal trainer ou um professor de lutas, tá? E de repente, quando alguém diga lutas, professor de lutas, é o seu nome que é citado primeiro no grupo. Ou quando você é personal trainer e alguém diz, eu quero contratar um personal trainer, alguém no grupo fala, contrata o Fábio Cantizano que ele é o melhor. Então, o personal branding nada mais é do que você construir a sua marca pessoal e gerenciar ela. Tá? E o que seria gerenciar? Você monitorar o que é falado pelas pessoas, monitorar como o mercado percebe você e você ajustar todas as ferramentas em prol do seu crescimento. É um livro excelente, tá? Não é um livro grande, é um livro com uma leitura muito agradável e não é um livro caro. O outro que eu recomendo para vocês é o livro negro do networking. Lembrando a vocês que todo contato que a gente faz é uma possível oportunidade de negócios. Seja para vender para um cliente um pacote de personal, ou um pacote de aulas, um pacote de chats, um pacote de tratamento de massoterapia, enfim. É sempre uma oportunidade de vendas ou até mesmo de recolocação no mercado de trabalho. Esse autor, o Jeffrey Gitomer, ele é muito bem humorado, ele é um vendedor muito famoso, né, que hoje em dia ele é autor, treina milhares de equipes por ano, e ele coloca numa linguagem muito simples, né, de como você pode aproveitar eventos e conversas entre grupos, não só para se promover, mas para ajudar as pessoas, se promover através da atitude de ajudar as pessoas. Outro livro que fala sobre networking, ele já tem um foco um pouco maior na geração de negócios. É como se você colocasse todas as suas habilidades à prova num grupo para poder gerar negócios, tá? Não é uma leitura tão simples e agradável como o do Jeffrey Gitomer, mas eu recomendo bastante, é um livro bem objetivo de negócios também. Esse livro aqui, Promova-se, tá? Ele é novo, ele é bem atual, ele mostra algumas ferramentas de comunicação e algumas atitudes de como você pode se promover no mercado sem ser uma pessoa insistente e vista como uma pessoa chata, tá? Recomendo essa leitura. E agora vem o meu autor preferido, que é o Napoleão Hill, né? Esse livro aqui, Quem Pensa Enriquece, é um resumo de uma outra obra que eu vou apresentar para vocês e que ele fala sobre alguns aspectos da vida do ser humano que ele negligencia e que impedem ele de ter sucesso, tá? Então esse livro foi lido por diversos milionários. Na verdade, é um livro muito simples de se ler, muito tranquilo, uma linguagem muito simples, e ele é o resumo do meu livro preferido, tá, da minha vida, que é A Lei do Triunfo. O Quem Pensa Enriquece deve ter umas 100 e poucas páginas, A Lei do Triunfo tem mais de 600, tá? Então são 16 lições práticas para o sucesso, que Napoleão Hill, na verdade, ele morreu na década de 70, se não me engano. Tá, vou conferir isso. Ele nasceu antes de 1900, mas ele foi o primeiro pesquisador do sucesso pessoal. Então ele conheceu um grande milionário da siderurgia, que é o Andrew Carnegie, e esse milionário desafiou ele a conversar e pesquisar diversos milionários, pessoas ricas, perguntando o que elas fizeram, e desafiou ele a escrever um compêndio do que seria a receita certa para o sucesso. O que as pessoas poderiam ler e que elas poderiam planejar para ter o mesmo sucesso das pessoas. Então, ao longo de 25 anos, ele conversou com mais de 10 mil pessoas milionárias e criou esse compêndio que é A Lei do Triunfo, tem mais de 600 páginas. Desculpa. Eu recomendo que você leia, tá? Desde o primeiro capítulo, não pule os capítulos, que um depende do outro, e eu tenho certeza que você vai começar a perceber que somente conhecimento técnico você não vai chegar a lugar nenhum sem desenvolver habilidades e atitudes, tá ok? Então a gente vai chegando aqui ao final dessa apresentação e eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha feito
boas anotações, bons apontamentos, tá? Eu espero, inclusive, que você tenha discordado de boa parte daquilo que eu tenha falado aqui, que é através dessa discórdia que a gente constrói conhecimento. O marketing, ele é uma área que não é exata e a ciência, né, do treinamento de força, da fisiologia, do exercício, através das publicações, criam certas tendências. Muitas vezes no marketing, uma grande estratégia pode levar o negócio ao abismo, tá? Aquilo que a gente achou que era uma grande estratégia. E algo que é muito simples, que a gente não confia, pode gerar muita renda para a gente também. Então, a única coisa que eu recomendo é planeje a sua estratégia, porque é mais fácil de você chegar ao sucesso. Tenha as suas metas, tá? Estude marketing a fundo, marketing pessoal, marketing de serviços, branding, que é a gestão da marca. Estude isso a fundo e você vai começar a perceber que algumas coisas que você está fazendo hoje em dia podem estar trazendo a sua carreira para baixo e não para o alto, tá? Então esse é o meu telefone pessoal, meu WhatsApp. Eu sou do Rio de Janeiro, 99858-3200, tá? Eu quero fazer um convite para você. Eu tenho uma lista de transmissão que fala sobre carreira, que eu dou algumas dicas, faço algumas reflexões. Se você quiser receber essas dicas, inclusive algumas promoções de alguns cursos que eu organizo e ministro, tá? Me envia um WhatsApp, se identifica, diz que assistiu essa palestra no 13º Congresso Carioca de Educação Física e peça para ser incluído nessa lista, mas eu vou te pedir para registrar o meu contato no seu telefone, tá? Porque se você não registrar o meu contato no seu telefone, quando eu fizer a lista de transmissão, eu vou ser visto como spam e você não vai receber, tá ok? Essa dica. O meu e-mail é o meu nome, fabiocantizano@gmail.com, não tem mistério nenhum, você pode me mandar e-mail para tirar dúvidas. Meu Instagram é Fábio Cantizano, Facebook Fábio Cantizano e meu YouTube é Fábio Cantizano também, tá? Vai lá, se inscreve no meu canal no YouTube, ainda não tem nada publicado. Eu estou desenvolvendo alguns conteúdos para esse canal, que eu tenho certeza que você vai gostar. E eu espero que essa relação que a gente teve hoje, de pouco mais de 1 hora, perdure. Eu quero conhecer você pessoalmente em algum curso meu e eu quero ter a certeza que eu influenciei de forma positiva na sua vida, tá ok? Eu aguardo o seu contato. Eu espero que você tenha gostado não só do meu curso, da minha palestra, como dos outros cursos que foram oferecidos também pelo Congresso Carioca de Educação Física. Gostaria de agradecer ao Leonardo Alevato, que é o organizador desse congresso, que é um grande amigo, é um profissional de extrema competência, que tem muita vontade de fazer a educação física ser percebida no mercado como uma das melhores opções para prevenção na área de saúde. Então eu acabo corroborando com ele com esses mesmos valores, né? Então a você, Léo, meu muito obrigado, e a você que assistiu, meu grande obrigado e até a próxima. Um grande abraço.